Vamos iniciar então o filtro de ajustes preto e branco. O filtro de ajustes preto e branco serve para tornar a foto preto e branco, obviamente, mas com alguns ajustes de cores e tonalidades da foto. O layer de ajuste preto e branco no Photoshop traz alguns presets, algumas pré-definições já junto com ele. Nesse caso aqui, por exemplo, que eu tenho um homem com uma águia e um céu azul, se eu colocar aqui a pré-definição de filtro vermelho, ele vai colocar uma tonalidade mais escura no céu. Então a forma como eu mexo nesses filtros, ela altera diretamente o formato final dessa minha foto em preto e branco. Se eu selecionar aqui, por exemplo, filtro azul, ele vai deixar a foto muito branca. Se eu selecionar, por exemplo, o filtro de azul de alto contraste, ou melhor, filtro vermelho de alto contraste, ele vai dar mais detalhes, vai deixar o céu mais escuro, dando mais detalhes às tonalidades do céu dessa minha foto. Em todos os layers de ajuste, nós temos a opção de visualização para que eu possa ver os efeitos sendo aplicados ou não. Se eu clicar nesse olhinho aqui embaixo, eu removo a visualização do que eu estou aplicando. Então eu posso visualizar em modo de cores. Então eu posso perceber aqui que eu tenho a maior parte da minha imagem é o céu, que é um canal azul. Então, se eu quiser deixar o céu mais destacado ou menos destacado, basta eu reduzir ou aumentar a quantidade de azul. Então, se eu reduzir bastante a quantidade de azul, fica até parecendo uma montagem, parece até que foi recortado, e ele dá um efeito mais dramático à minha foto, nesse caso. Se eu quisesse reduzir essa transição dessa imagem que está parecendo uma montagem, um recorte, basta eu aumentar aqui as quantidades de vermelhos e amarelos, que são as tonalidades da pele desse homem aqui no caso. Então, se eu aumentar aqui a quantidade de vermelho e amarelo, eu tenho uma transição mais suave da pele dele para o céu. Só que o que acontece aqui, eu posso perceber na testa dele, aumentando muito a quantidade de vermelho, eu tenho um contraste muito alto nessa pele dele, ficando uma imagem feia. Então eu reduzo aqui um pouco da quantidade de vermelho e de amarelo, dando uma suavidade maior à pele dele. Então aqui eu tenho um efeito bem bacana já. Posso trabalhar com todas as cores aqui. É interessante que vocês vão fazendo os testes das cores para ver aonde altera. Depende, a foto tem muitas cores. Por exemplo, o magenta aqui, se eu aumentar ou diminuir, vocês podem perceber que a blusa dele aqui aumenta ou diminui. Então, se eu quero diminuir essa transição dessa linha da blusa dele para o céu, basta eu aumentar aqui a quantidade de magenta. Se eu deixar mais escuro, fica mais visível a linha. Então, eu aumento um pouco aqui. Não posso aumentar demais também, senão essa linha acaba se tornando preta. Então eu vou reduzir um pouco e deixar ela num meio termo. Aqui vamos trabalhar os tons de verde também. Não reduz nem aumenta muita coisa. Então, trabalhando com os tons de azuis mesmo. Nesta mesma layer de ajuste, nós temos a opção aqui de colorir a foto. Então eu posso colocar uma coloração na foto. Posso selecionar aqui qualquer cor para adicionar a foto. Vou dar um aqui. Eu prefiro trabalhar com isso de forma separada. Se for necessário aplicar a cor depois,
eu trabalho com ela de forma separada, mas de qualquer forma nós temos essa opção aqui para aumentar para colocar cores nas fotos. Posso selecionar para colorir de forma automática. Então eu seleciono uma cor, clico em automático, ele faz os ajustes automáticos dessa foto aqui. Posso diminuir ou aumentar as tonalidades dessa cor, selecionando, marcando essa opção dessa mãozinha aqui, clicando sobre a cor e arrastando para aumentar a quantidade de preto ou diminuir a quantidade de preto. Ok, vamos remover então a opção de colorir, vamos deixar ela preto e branco. E vamos ver então como nós podemos fazer para resolver essa transição dessas bordas da jaqueta e do pássaro, para que não fique uma impressão tão falsa como ela está agora. Que não adianta nada eu aumentar as outras tonalidades de cores, porque isso aqui só vai desaparecer se eu reduzir a tonalidade azul. Só que eu não quero reduzir a tonalidade azul porque eu quero dar essa impressão mais dramática ao céu. Então, ok, aqui está terminado. Vamos fechar essa layer de ajuste preto e branco. E o que nós iremos fazer agora é desabilitar por um tempo a layer de ajuste, selecionar a camada de baixo e vamos pegar a ferramenta de seleção, selecionar aqui, só um minuto, essa aqui, né, a ferramenta de seleção rápida, e vamos selecionar o céu em volta dos nossos personagens dessa foto. Vamos marcar aqui dentro também. Segurando Alt, ele retira a seleção. Então vamos retirar aqui do pássaro. O que nos interessa são essas bordas aqui do pássaro e da jaqueta do homem. Só que o que acontece aqui, se eu der um zoom, vocês podem perceber que a seleção ela não pega exatamente em cima da linha da jaqueta. Então se eu marcar novamente aqui, ó, vocês podem perceber que ela não pega exatamente em cima da linha da jaqueta. Então para resolver isso nós vamos em filtro, selecionar, refinar aresta. Então aqui nós temos a opção de refinamento de arestas, onde nós podemos refinar a nossa seleção. Vamos contrair um pouco essa nossa seleção. Posso marcar aqui várias formas de exibição, em preto, sobreposição, formigas em marcha, que é essa linha pontilhada correndo. Mas vamos selecionar essa preto e branco aqui, fica melhor de visualizar, ou então até mesmo essa formigas em marcha, para que a gente possa ver se a jaqueta dele fica selecionada da forma como nós queremos. Vamos dar uma arrumada nessa nossa seleção aqui. Vamos aumentar um pouco o raio. E vamos deslocar a aresta. Se eu deslocar a aresta para menos, a borda fica para fora, ela aumenta. Se eu deslocar para mais, ela fica para dentro. Então aqui eu tenho contraste que aumenta um pouco, dá uma suavização um pouco nessa borda. Assim eu acho que já está bom. Vamos só dar uma olhada ali no preto. Eu acho que fica bom assim. Vamos dar um OK. Agora nós vamos criar uma nova camada. Basta clicar aqui embaixo ou segurar as teclas Ctrl, Alt, Shift e pressionar N, ele cria uma nova camada. Agora o que nós vamos fazer é selecionar a ferramenta de clone, ferramenta carimbo, e nós iremos então, lembre-se sempre de marcar aqui ATAB, e vamos dar um zoom aqui para poder visualizar melhor. Vamos clonar
essas áreas aqui. Vamos selecionar segurando o Alt, nós selecionamos o céu. E vamos pintar aqui na jaqueta do homem. Nós podemos pintar à vontade, porque o que nós estamos fazendo aqui é copiando a camada de baixo, mas a seleção está protegendo o nosso homem ali. Se eu tentar pintar dentro, ele não deixa, ele vai deixar pintar somente onde está selecionado. Vamos fazer o mesmo do lado de cá. Então eu vou pintando toda essa borda aqui. Vamos ver aqui no rosto dele, eu acho que não é necessário. Vamos dar uma melhorada só aqui no rosto dele. Essas bordas aqui mais próximas. Vamos voltar para o pássaro. Opa, tirei do lugar, deixa eu colocar de volta aqui. Vamos lá para o pássaro. Vamos fazer a mesma coisa com o pássaro. Pintando toda a borda que ficou selecionada para fora. Ctrl 0 para ajustar o tamanho da tela. Vamos dar um Ctrl D para desselecionar. Aqui ainda ficou bastante coisa para fazer. Aqui em cima ainda tem um pouco, teria que fazer novamente a seleção ali em cima, mas na jaqueta aqui nós já podemos visualizar como ficou bem melhor do jeito que está. Então, o antes e o depois. O antes e o depois. Antes e o depois. Aqui nós temos um serrilhado que ficou na jaqueta dele, mas para isso bastaria nós termos feito lá na seleção, no refinamento da aresta, ter dado uma suavizada nessa seleção. Aumento o raio e dou uma suavizada. Então vocês podem ver, aumentei demais, vocês podem perceber que aí ele não fica aquele serrilhado. Se eu retirar o suave, vai ficar todo serrilhado a seleção. Então é só aumentar um pouco a suavidade e repetir o processo, que vocês vão ver que ele remove aquela linha em volta da foto preto e branco. Então fica bem melhor de se trabalhar dessa forma. Ok? Então até a nossa próxima videoaula.